Salve, salve amigos do esporte, começando mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez aqui eu aqui com um assistente de vídeo aqui que está atrás, que você não está vendo o Cauã, tá? Então, espero que a qualidade fique um pouco melhor, né? Mas enfim, então vamos começar a falar hoje que preparei dois vídeos, né? Para vocês. A primeira parte vai ser sobre aí a chamada MP do Flamengo, a MP 94, que trata aí da mudança dos direitos de futebol. E muita gente falou sobre a implicação de futebol brasileiro, de Série A, mas a realidade do futebol maranhense é um pouco diferente. Então eu vou falar das divisões mais alternativas aqui do nosso futebol, para entender um pouco da consequência desse direito individual para a gente. E a outra parte vai ser especificamente sobre o futebol daqui na TV. Como é que a gente vê aí os contratos de TV, como é que fica a situação dos times em relação às transmissões, tá? E eu preferi deixar esse outro vídeo porque o primeiro vídeo pode acabar sendo um pouco longo, eu preferi deixar em duas partes, tá? Então, depois desse aqui você já pode assistir o outro direto que vai estar disponível os dois, beleza? Então vamos começar com esse da MP do Flamengo, né, que é a primeira parte. E é polêmico, tá? Porque tem muita implicação política a questão do Flamengo, com uma certa aproximação ao governo Jair Bolsonaro, que teve aí também muitas disputas políticas, vamos dizer assim, com a Globo, né? Tem uma questão aí até pessoal com a Rede Globo. E o Flamengo, como é sabido, não renovou os direitos do Campeonato Carioca para 2020. A Globo já estava interessada em se livrar de alguns estaduais, inclusive só tinha contrato certo com o Paulista, que vai até 2022, salvo engano. Então o que aconteceu? O Flamengo sem jogos para transmitir e com os direitos de transmissão do Brasil sendo divididos entre mandante e visitante, ou seja, para você transmitir uma partida, você teria que ter o time mandante e o time visitante ao mesmo tempo, tendo seus direitos de transmissão com uma emissora para poder transmitir a partida. E isso mudou com a MP 984, né, que virou chamada MP do Flamengo, justamente por causa da influência do Flamengo, que não estava tendo jogos transmitidos. E o que aconteceu? Esse direito mudou. E agora, pelo menos enquanto a medida provisória valer, né, ou até virar uma lei de fato, os times vão poder negociar dependendo apenas deles, não vão mais depender do time visitante para poder exibir suas partidas, ou seja, vira o direito de arena apenas para o clube mandante. Isso é uma mudança boa, tá? Independente de toda a questão do que aconteceu por trás disso, a mudança em si é uma mudança boa, tá? Porque o time mandante vai ter um pouco mais de independência para transmitir seus jogos, vai poder aí negociar de uma forma um pouco diferente, um pouco mais livre, permitindo aí mais concorrência de mercado, e isso pode ser uma coisa boa. Porém, tem como grande implicação negativa que isso pode ampliar demais a diferença em receitas de cota de TV entre os times grandes e os times pequenos, e por consequência também desequilibraria demais os campeonatos, que já é um desequilíbrio bem grande em relação a receitas, em relação a várias fontes de arrecadação. Ficaria ainda pior nesse cenário. A gente pode aí citar o caso espanhol, onde a gente teve negociações individuais, né, para os times, e não havia negociação coletiva dos campeonatos. E aí você viu Real Madrid e Barcelona disparando nos campeonatos, foi ficando cada vez pior. O equilíbrio competitivo foi para o espaço, só os dois ganhando, e o Atlético de Madrid arrancando um outro título. Tanto que inclusive teve que haver uma intervenção estatal nessa negociação dos direitos de transmissão para que houvesse um pouco mais de equilíbrio, né? O que aconteceu, tiveram que criar uma lei justamente para fazer essa negociação ser coletiva e ser um pouco mais justa, porque senão o campeonato estava cada vez mais fraco. Isso só iria piorar com o tempo, tornando o campeonato mais desinteressante. Enquanto isso, você tem ótimos exemplos como a Premier League, que consegue fazer um campeonato ser de longe o campeonato mais valorizado do mundo e consegue dividir muito bem as cotas de transmissão de TV entre os clubes. É uma diferença muito pequena. Em temporadas aí chega até a ser menos do que 2-1 em relação ao que o primeiro recebe para o que o último recebe em relação à cota de TV. No Brasil, né, agora já trazendo uma situação um pouco mais já para cá, havia uma disparidade muito grande desde que o Clube dos 13 se separou. Existia uma diferença enorme entre o que estava no Clube dos 13 e o que estava fora do Clube dos 13.
já era uma diferença muito grande, tanto é que matou vários times, diminuiu demais a competitividade do futebol brasileiro. E aí depois que o Clube dos 13 morreu, ficou ainda pior, né, com 2, 3 times conseguindo valores altíssimos de cotas e os outros tendo que pedir migalhas para as emissoras de TV, especialmente a Globo, que era a única dona dos direitos de transmissão, até chegar a Turner, que também já está prestes a sair. Então está uma confusão bem grande nesse sentido. Os clubes da Turner chegaram a pedir as cotas, chegaram a pedir também ser a favor da medida provisória, não à toa, todos se juntaram aí, os 8 clubes da Série 2020 com direitos em TV fechada para a Turner, fizeram isso daí. E, bom, agora a gente tem, né, uma situação onde os times querem negociações individuais, porém, para que o modelo não seja extremamente desequilibrado, você consiga criar ligas, obviamente voluntárias, porque existiam emendas no projeto para que a criação de uma liga para negociação dos direitos fosse obrigatória. Então, é uma lei já morta, porque obrigaria a criação de ligas, não daria certo. Inclusive, a pessoa que criou essa emenda na medida provisória é meu xará, né, o deputado Pedro Paulo. Tá? Infelizmente, não honrando o nome, fazendo um negócio completamente ridículo, mas vou ficar nisso, vou fazer meu comentário nisso aí. Então, para a Série A, né, é importante a criação dessas ligas justamente para permitir um maior equilíbrio à competição, mas não adianta forçar essa criação de ligas. Você precisaria que os times tivessem consciência de que o equilíbrio de cotas é muito mais benéfico para a competição. A gente pode citar, por exemplo, o caso do Flamengo, né, que é o principal time envolvido nesse turbilhão de mudança. E vamos pensar o seguinte: se o Flamengo disparar, virar um Bayern de Munique que ganha o campeonato todo ano, né, apesar da Bundesliga ser negociação um pouco diferente, é um pacote um pouco separado e tal, tem vários detalhezinhos, se disparar, né, o campeonato brasileiro perde muito, porque você não vai ter emoção, você perde o princípio da competitividade. E considerando um time que já tem uma excelente fonte de receita, que tem uma torcida muito grande, que tem aí muita influência, pode conseguir cotas enormes, você aumentar ainda mais a diferença não ajuda ninguém, né? Se você puder equilibrar as cotas de transmissão, fica um campeonato muito mais equilibrado. E agora a gente traz a situação pro futebol maranhense, onde é uma questão complicada. Por quê? Vamos começar pelo Campeonato Maranhense Série A. A gente tem aí, no regulamento específico do Campeonato Maranhense 2020, a FMF é detentora de todos os direitos de transmissão. Os clubes, no regulamento, concederam todos os direitos à FMF. Né, tem lá dizendo que a FMF tem direito a pegar todos os direitos de transmissão, de veiculação de imagens e que pode vender esses direitos para terceiros. Tá? Então os clubes basicamente deram, pega a FMF, fica com o campeonato e vende do jeito que você quiser. E aí, a gente vai falar mais sobre isso na segunda parte do vídeo, que trata especificamente dessas confusões de campeonato. Mas enfim, o que a gente tem de implicação aqui imediata é muito pouco para uma mudança significativa. Mas suponhamos que a MP tenha de fato algum efeito por aqui, que os times sejam um pouco mais livres para negociar, que os mandantes conseguissem negociar aí seus direitos de transmissão. Fica numa situação interessante, vamos dizer assim, porque a cultura maranhense de futebol é uma cultura onde o torcedor em si não é aquele torcedor apaixonado pelo clube, tá? Na grande maioria dos casos, o torcedor é simpatizante do clube, mas ele torce para uma outra equipe, né? E coloca essa equipe de fora, a equipe da TV, em prioridade a equipe local, tá? Isso não estou inventando nada, não é para desmerecer ninguém, é assim que funciona o futebol maranhense, é assim que funciona a torcida maranhense, tá? Então, a gente tem uma situação onde você precisaria fidelizar torcedores e onde você precisaria fazer com que esses torcedores comprassem aquilo que você quer ou assistissem aquilo que você quer, né? O produto do Campeonato Maranhense é muito mal vendido, né? Inclusive, já que os direitos estão com a FMF deveria oferecer mais forma de comercialização do campeonato, e isso não acontece, tá? A FMF só consegue transmitir os seus campeonatos no YouTube,
tá? E antes era no Maicujo. Maicujo que inclusive no dia que estou gravando o vídeo virou um grande objeto de polêmica justamente por causa do Flamengo, mas não vou comentar sobre isso, tá? Então a FMF não consegue vender os direitos de transmissão para TVs, é uma questão muito complicada, tá? Inclusive eu vou fazer um vídeo separado justamente por isso. E os times maranhenses acabam não ganhando nada com isso, tá? Inclusive foi pauta da reunião do Campeonato Maranhense. As equipes tiveram aí discussões sobre como é que iriam conseguir monetizar, tá? E houve essa proposta de monetização das transmissões para o Campeonato Maranhense, as transmissões do YouTube, que tem uma audiência razoável, mas longe de ser aquilo que poderiam conseguir em televisão. E isso faz muita diferença para o futebol maranhense. Não ter transmissão de TV desvaloriza demais o produto, diminui as possibilidades de patrocinadores, os clubes perdem muitas oportunidades de patrocínio justamente por não terem uma exposição maior de marca. Precisaríamos muito disso para conseguir alguma mudança mais relevante. Então, não é uma clickbait esse vídeo, tá? Por como é que a MP influenciaria no futebol maranhense? Influencia pouco. E justamente por isso, seria necessário criar alguma mudança, alguma cultura futebolística para que houvesse um mercado mais interessado em futebol, para que a gente conseguisse mais torcedores, né, que queiram acompanhar o futebol maranhense, não só torcedores locais, mas torcedores de fora. Você criar um produto de marketing, você conseguir vender um campeonato que seja atrativo e que seja interessante. O Maranhão vem tendo um desempenho ascendente no futebol brasileiro, vem conseguindo subir no ranking ano a ano, vem conseguindo acessos consecutivos. Aí nas últimas 8 temporadas, o Maranhão só não teve acesso em uma, que foi 2015, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, todas elas tiveram acesso de equipes maranhenses no futebol brasileiro. Todas, menos 2015. Tá? E 2015 o Sampaio inclusive estava na Série B e foi a melhor posição do Sampaio na Série B. Ficou muito próximo do acesso. Tá? Dá para o futebol maranhense ser muito melhor explorado. Agora em 2020 a gente vai ter 4 equipes jogando no Campeonato Brasileiro. Vai ter o Sampaio na Série B, o Imperatriz na Série C, Mota e Juventude na Série D. E com metade dos times jogando o Campeonato Nacional não conseguiu se vender um campeonato. Tá? Então, uma situação muito difícil que precisa ser mudada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Acompanhem a parte 2 e é isso. Beleza, até o próximo vídeo. Valeu!